Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Podcast, o podcast da Rádio Costa do Sol, com patrocínio da Prolagos e da Angelus Home Center. Agora, no mês de março, mês da mulher, estamos realizando uma série de entrevistas com mulheres de destaque da região dos Lagos. E hoje estamos conversando com Patrícia Cardinot, que é presidente do Conselho de Segurança de Cabo Frio e também uma representante importante do empoderamento e da luta contra a violência à mulher na região dos Lagos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Fernanda. Uma honra, um prazer estar aqui com você, sua equipe aí, é super atuante, né? E muita excelência aqui na entrega. Patrícia, você é conhecida pelo seu ativismo e combate à violência doméstica e pela criação de iniciativas voltadas à proteção da mulher. Poderia compartilhar com a gente por que você entrou nesse mundo? Em que momento da sua vida que te chamou a atenção de lutar por essa causa tão importante? Então, Fernanda, exatamente por ter sofrido violência. Então, quando eu fui tentar me separar do meu relacionamento de casamento de 5 anos, ao pedir a separação, eu fui agredida. E foi uma agressão bem pesada, então eu saí de Arraial da Ajuda e vim para Cabo Frio, né? Que foi quando eu decidi me mudar, em definitivo. E também, quando eu arrumei um novo relacionamento depois desse, eu também sofri quase que um cárcere privado, onde eu era controlada até no meu sorriso. E a gente não percebe, né, muito isso. E ao perceber, eu também, quando fui pedir a separação, eu também fui agredida e fiquei uns 4 dias sem poder movimentar a cabeça, quase ficando paralítica, né, mesmo, porque foi um soco muito forte. O cara era lutador de jiu-jitsu, né, e o soco foi muito forte no bulbo, no cerebelo, e isso causou esse impacto muito forte. Mas Deus, maravilhoso, poderoso sempre, né? Quando eu me recuperei, eu já pedi a separação, que não foi muito flexível também. Fui ameaçada na rua, perseguida, mas até que Deus tirou ele de Cabo Frio e ele foi embora e sumiu. E, Patrícia, como que você conseguiu transformar esses fatos ruins que aconteceram na sua vida em força para lutar por outras mulheres? Exatamente por observar outras situações que eu via, amigas minhas aceitarem conviver, aceitarem relacionamentos tóxicos, pelo status, pela posição, por não perder imóveis. Eu, por exemplo, quando eu me separei a primeira vez, eu tive que largar tudo e ele ainda me ameaçou. Eu tive que sair só com algumas roupas e sapatos, isso porque ele achava que eu ia voltar. Então, assim, eu meio que saí foragida da casa, né? Para poder sobreviver, porque eu sabia que ele não ia me largar. Então, eu acho que, assim, olhando tudo que eu passei, com a experiência que eu passei, e vendo que meninas, jovens, adolescentes, mulheres, poxa, hoje mesmo você vê a situação que ocorreu agora com essa jovem, que, aliás, todo dia tem uma jovem, né? Morrendo, sendo ceifada a vida dela e o caminho dela. A menina, ela se envolveu com uma pessoa, essa pessoa tinha um namorado, ele era homossexual, então ele estava praticando o ato de bissexualidade, né? E esse ex-namorado dele foi lá e matou ela. Então, assim, como é que é a nossa vida? Como é que é? Nós somos perseguidas desde a hora que a gente nasce, porque hoje uma mulher, até dentro de uma maternidade, ela pode ser abusada naquele momento, como já ocorreu. Então, assim, você é pequenininha, uma menininha, uma criança, você sofre abusos infantis. E também o que me motiva é isso, porque eu também sofri abusos infantis. E eu sei que isso fica para sempre. Não adianta você fazer terapia, melhora, mas nunca você esquece, porque são coisas que ou te dão branco, te dão exatamente branco para você esquecer aquilo, porque é um bloqueio, né? Que ocorre no teu cérebro, ou você lembra para sempre daquilo. E no meu caso eu lembro de alguns momentos, então é muito impactante. Outra coisa também que eu sofri na minha adolescência, passando para a maturidade, eu fui perseguida na rua e sofri assim 4 tentativas de estupro na rua, porque eu chamava muita atenção quando eu passava.
e teve um momento que eu tive que caminhar pela rua, a rua faltou luz, todo mundo foi andando, e eu fui caminhando pela rua, até que eu fui perseguida por uma pessoa e ele me travou o pescoço e eu consegui fugir dele. Foi um milagre de Deus, né? Porque eu percebi que a gente, quando nós estamos sendo atacada, quando nós estamos sofrendo algum tipo de abuso nesse sentido, a gente perde a força do grito, a força do berro. A gente não grita, a gente não consegue. A gente tenta gritar para pedir socorro, mas a gente não consegue. E eu, graças a Deus, consegui, com a minha autodefesa de intuição, consegui me livrar dele, graças a Deus. Patrícia, essa questão é muito importante a gente falar, porque existe meio que um tabu. Porque se você for sentar numa roda de conversa com mulheres e você for perguntar para elas da infância, da pré-adolescência, a maioria das mulheres passaram por abuso. Não é uma minoria, não é uma ou outra. Se Verdade. você estiver num ambiente de confiança entre mulheres e você conversar com mulheres, a maioria das mulheres passou por abuso na infância e na adolescência. Isso é uma coisa que tem que ser falada, porque a mulher até pela sociedade, ela foi ensinada o quê? Aconteceu isso com você, passou, guarda, fica quieta, não fala isso não. Falar isso é vergonha, não fala isso. E isso tem que ser falado, porque se a gente não falar, a gente não vai mudar a sociedade, não vai combater essas pessoas que cometem esse abuso e a gente não vai proteger as novas gerações de passarem por isso. Então, tem que ser falado. Parabéns pela sua coragem de falar. Obrigada. Porque a maioria das mulheres passou e elas foram ensinadas a não falar sobre isso. Não, mas eu sou muito assim, eu luto pelo não abuso infantil, porque isso traumatiza a gente, querendo ou não, nas relações que você passa a ter de relacionamento, isso mexe com você, isso te muda. Então, eu ainda sou daquela fase da mulher careta, né, que é o que dizem hoje, que nós somos caretas de ter só um relacionamento, ter só uma pessoa. Então, assim, eu acho que tudo isso influencia até na nossa educação. Eu não tenho filhos, né? Hoje também não tenho marido, mas a gente até se afasta, às vezes, dos homens, porque a gente começa a ter uma autodefesa e você começa a se fechar. E a mulher não pode, a mulher, ela tem, o pessoal fala assim, nossa, mas você é tão engajada na segurança pública. Tenho que ser, porque eu perdi um irmão assassinado, minha mãe suicidou-se por causa disso, eram 10 irmãos. E eu, por causa de abuso infantil, a minha mãe me deu com 8 meses, me pegou de volta e depois me deu com 3 anos, em definitivo. E uma vez eu fui falar com ela que eu estava sofrendo abuso, que eu tinha sofrido abuso, né? E ela me deu um tapa no rosto, um tapa na cara, bem que eu nunca esqueço. Eu lembro até do lugar onde foi. E era na casa desse pessoal que não eram eles que estavam praticando o abuso, era a minha família ao me visitar. Então, assim, e ela disse para mim, por isso que eu te tirei de lá, por isso que eu te dei esse local para você morar. Com o coração doído, mas fica aqui, cala sua boca e fica aqui. Então, quantas mães têm poder aquisitivo para poder estar ali, de repente, cuidando e dando atenção aos seus filhos? E quantas mães de comunidade precisam trabalhar, precisam estar diariamente buscando leite para a sobrevivência daquelas crianças, e ela não pode cuidar do filho, da filha, e eles são abusados em casa. Então, assim, a menininha, essa semana, gente, foi anteontem, ela foi para a escola, ela colou as partes íntimas para parar de ser abusada pelo tio. Olha bem, uma menina de 6 anos colou com um super bonder as partes íntimas para parar de sofrer abuso. Nós temos, às vezes, crianças que são pegas pela polícia militar, porque estão sofrendo abuso, alguma coisa, e quando vai ver, as crianças não têm mais anos, elas estão totalmente estouradas. E tem crianças recém-nascidas que sofrem isso. Tem crianças acabou de nascer, sofrem, porque tem esses loucos, alucinados, tarados, que são viciados. E o pior, Fernanda, tem gente que ganha dinheiro com isso, que são os pedófilos. Tem gente que gosta de ver uma criança sofrer, uma criança sendo abusada. Então, a pedofilia, ela tem que ser combatida, né? Porque
Isso é algo que não é que a criança queira. A criança acaba, às vezes, até sendo viciada àquilo dali. Mas, na verdade, ela não quer passar por aquilo. E aí oferecem para a criança que é carente comida, vestido, dinheiro. Aí a mãe, às vezes, acaba botando o filho para ter como sobrevivência, o que é inadmissível, e acaba também sendo cúmplice desse ato. É um assunto que precisa ser falado. Pesado, né? As pessoas precisam não virar. É muito feio. Então, a tendência da maioria das pessoas é ignorar que isso acontece e fingir que não acontece. Mas se a gente não falar desse assunto, não tem como combater. Se as pessoas não denunciarem essas pessoas, não tem como combater, isso precisa ser denunciado. E o Conselho Tutelar das cidades, ele tem que ter pessoas que realmente, não por política estejam ali, não para cargo político, mas sim por amor à causa, porque você tem que ter um coração focado para aquilo, porque é um cargo de máxima responsabilidade, ele salva vidas, salva famílias, salva pessoas de destino de terem a vida ceifada. Né, e de ter um trauma eterno. Então, a gente precisa que realmente esse cuidado para todos esses cargos de violência contra a mulher, que as pessoas realmente que atuem ali, elas tenham amor. Porque muitas vezes tem gente que atua, mas está ali pela grana do salário, porque precisa para receber, mas não pelo vínculo que ela tenha, afetividade, aquilo ali da causa, de brigar pela causa. Patrícia, eu queria que você falasse um pouco da sua atuação quando você esteve no Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Então, eu não tive uma experiência muito boa. Eu encontrei um pouco de competitividade total das mulheres. Até me lembro da minha amiga Thaís Figueiredo, presidente hoje da OAB, onde ela se manifestou no grupo. Eu nunca vi uma mulher ser tão atacada por outras mulheres que não querem fazer o trabalho. Porque, na verdade, quando você vai para um Conselho Municipal da Mulher, o que você entende? Nós vamos para ali para brigar pelos nossos direitos. Não, muitas brigam pelo seu umbigo. Muitas brigam pelo cargo da prefeitura. Muitas brigam pelas portarias que tem ali por trás. E, na verdade, assim, claro, a gente não pode trabalhar de graça, né? Mas se você está em alguma cadeira, você realmente tem que estar ali para representar os direitos e não ter umbigo, porque isso é inadmissível na minha opinião, e eu sou muito combativa, né? Eu não tenho essa de, mas você vai ficar com medo das feministas. Eu sou feminista, mas eu sou feminista de uma forma não agressiva ao direito do outro. Nós precisamos respeitar os direitos dos outros. Eu não odeio homem, eu não odeio polícia, então não tem essa de você, então se alguém odeia, isso não é feminismo. O feminismo é nós brigarmos pelos nossos direitos e outra, lutarmos para que ele permaneça sendo exercido, porque a gente vem perdendo. Nós aí, se bobearmos, algumas leis, algumas emendas acabam fazendo, algumas leis, né, que são lançadas, acabam tirando esses nossos direitos. Então, eu acredito que mulher, ela só vence se for unida. Sozinha, ninguém consegue ser forte. Então, você não tem que combater outra mulher, você tem que se unir. Até que no final, eu consegui um pouco mais de união, mas presença, tipo, você vai fazer uma reunião, não aparece ninguém, aparece uma, duas. E aí as pessoas não fazem o quórum, mas não fazem o quórum de birra mesmo, por causa de lados partidários. Então, acho que a gente não tem que ver quem é a esquerda, quem é a direita. Nós temos que ver o que é o centro e as intenções de todas as mulheres. Acho que é isso. Patrícia, com relação à sua experiência dentro desse universo dos direitos das mulheres, o que você acha que ainda precisa desenvolver? Em que área da sociedade que você acha que as mulheres ainda estão tendo os seus direitos ceifados? Eu acho que os municípios precisam respeitar que as mulheres elas não podem ser acolhidas numa casa de passagem de uma cidade, quando elas saem de uma agressão com os filhos e às vezes não tem um lugar para acolher elas, porque às vezes no estado só vai ter como ir para o abrigo do governo do estado durante o dia seguinte, e mesmo assim tem que ter dinheiro para levar o carro, tem que ter dinheiro, a prefeitura tem que pagar, e quando eu, por exemplo, estive como superintendente, várias vezes eu que paguei, eu que assumi esses valores que a prefeitura não estava assumindo. Então, tem uma hora que você fala, não posso, porque se eu ficar fazendo tudo, como é que fica? Depois isso não vai acontecer.
Por exemplo, o respeito dos espaços onde tem o atendimento de superintendência, CEANs, a Casa da Mulher, que deveria todo o município ter, mas é tanta politicagem, Fernanda, por trás disso, que a gente vê que as coisas parecem que não caminham muito, é uma enxugação de gelo. A gente vê uma DEAN muito atuante, todas as DEANs muito atuante, a DGPAN tem uma atuação brilhante com a Tatiana, que está lá, e outras também que já assumiram, mas a gente vê, assim, delegadas, como a gente tem a Aline, né, que atua na DEAN de Cabo Frio, a gente vê aí várias, doutora Valesca, que também já atuou, a gente tem pessoas que a gente tem muito orgulho. Hoje nós temos a primeira mulher a comandar o 25º BPM, que é a minha amiga Coronel Andréia. Ela tem 33 anos de carreira, só agora ela conseguiu abraçar um cargo de tamanha responsabilidade, que é comandar 7 municípios. Patrícia, agora entrando nessa vertente da segurança, em que momento que você entrou no Conselho Municipal de Segurança de Cabo Frio e qual é a sua visão com relação ao desenvolvimento da segurança pública em Cabo Frio e na região dos Lagos? Então, eu perdi minha mãe em 97, que foi quando eu me decidi mudar para cá, para Cabo Frio. Minha mãe suicidou depois de passar por uma certa depressão, por ter perdido o filho assassinado mais velho, né? E também o meu pai de criação, que estava com câncer. E aí ela, logo em seguida, um mês depois da morte dele, ela ceifou a vida dela. Dali, eu tenho meu pai com 95 anos, que é o Aécio Cardinô, que hoje tem 95, e ele fala, eu sou policial, eu não era, eu sou. Ele é policial reformado, né? Da nossa Polícia Militar, e foi uma forma de eu... Na verdade, Fernanda, foi uma forma de eu ocupar o meu tempo e ocupar a minha solidão, para poder ajudar o próximo a não passar por tudo que eu passei. Porque quando você está com alguém que você convive 5 anos e você entrega a sua vida para aquele ser, você, na verdade, só vai conhecer essas pessoas quando você se separa. Às vezes você fica 30, 40 anos com uma pessoa. Quando você se separa é quando você vai conhecer. E às vezes a decepção é muito séria. Então, eu quis atuar na segurança e reativei o CCS, que estava fechado sem ser ativado há 5 anos. E aí eu reativei, fiquei diretora durante muito tempo. Enfim, você já atuou também em CCS. A gente tem a Sueli aqui em Araruama, que eu amo, minha querida de paixão. Temos a Ana também. Nós temos várias mulheres que são atuantes no Conselho Comunitário de Segurança. Hoje eu estou presidente, mas acredite, eu passei muitos anos sem conseguir chegar ao cargo, só passei para presidente depois que morreu uma pessoa de dentro do meu Conselho de Segurança, que era presidente sempre. E ele não deixava a mulher assumir. Então, assim, eu sofro machismo. E nós sofremos um machismo pior. Na minha opinião, dentro da segurança, eu tenho um respeito muito grande. Eu sou madrinha da Guarda Municipal do meu município, madrinha da Patrulha Maria da Penha e madrinha também da Polícia Militar. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Mas porque eu luto pelos direitos de todos. E eu acho que, assim, dentro da nossa segurança pública, a Guarda Municipal tem que ser muito respeitado. Porque a Guarda Municipal, ela tem que ser armada, ela tem que ser treinada, ela tem que ter e ser o direito de estar como o braço direito da nossa Polícia Militar. Porque a gente vê tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil tendo a sua estrutura totalmente destruída. A gente vê uma desconstrução agora no governo do Cláudio Castro, no governo do nosso governador Cláudio Castro, a gente vê um respeito diferenciado como a gente não viu lá atrás. A gente vê ele preocupado com as patrulhas Maria da Penha, a gente vê ele preocupado com a estrutura da Polícia Civil, várias delegacias estão sendo reformadas. Nós temos também a estrutura que está sendo dada também na gestão dele à Polícia Militar e aos bombeiros, que a gente não pode esquecer dessa galera guerreira que atua e salva vida, e perde vida salvando vidas, porque ou morre queimado, ou morre afogado, porque o desespero da pessoa que está sendo salva, ela às vezes mata quem está ali, e os riscos que eles correm, né, indo nas pedras, para salvar pessoas que estão lá,
batendo contra as pedras. Então, assim, é muito sério. Eu acho que segurança pública na região dos lagos, a gente tem que dar graças a Deus de ter, durante uns bons anos aí seguidos, bons coronéis, excelentes coronéis na gestão. E a gente também ainda tem, assim, o privilégio de ter o QG, que é o secretário de segurança atuante. Um comando lá atrás que faz com que essas escolhas sejam bem-sucedidas. Porque o 25º BPM, ele atua nos 7 municípios da região dos lagos. Você vê que o pessoal fica brigando para a abertura de um novo batalhão. Eu já não brigo, porque eu sei que o efetivo vai sair do 25º. E aí vai fazer o que da vida? Vai fazer como? Porque já não é bom o nosso efetivo. Então, o que a gente precisa é que o governo do Estado, o governo federal, tenha uma visão diferenciada, porque é a segurança pública, principalmente federal. A gente precisa que tenha um investimento diferenciado para que essas pessoas parem de morrer no combate. Porque sem uma patrulha blindada, sem um colete à prova de bala, com uma arma que falha. Então, nós precisamos dar estrutura para eles realmente com dignidade. Patrícia, e a sua visão com relação à criminalidade na região dos lagos? Por muitos anos a gente falou, né? A gente falava muito com relação ao cerco que foi feito na capital, com relação à criminalidade, e quando se fez esse cerco na capital, a gente teve um crescimento e esses criminosos vindo muito para a região dos lagos. Qual é a sua opinião com relação à criminalidade na nossa região? Não vai parar, só vai crescer, porque, infelizmente, o usuário só cresce. Hoje nós temos pessoas em situação de rua num número muito maior do que nós tínhamos há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Mas por quê? É o vício. A depressão causa o uso do crack. O crack é destrutivo. Então, o próprio bandido, o próprio traficante que faz o tráfico do crack, ele não utiliza, que ele não é idiota. Então, ele não vai se matar, né? Ele precisa ficar vivo ali. E o que acontece é que, durante toda a pandemia, enquanto nós estávamos com empresas fechadas, com empresas tendo que mandar embora um monte de funcionário, o tráfico, o crime, estava criando estratégias super atualizadas de envios da mercadoria. Eles não pararam. Eles passaram a mandar pelos motoboys, em forma de quentinha, em forma de várias coisas. Então, assim, a gente não está aqui para falar do tráfico, porque a polícia sabe onde os encontra. A polícia sabe quando tem que confrontar, onde que vai encontrar eles. Então, assim, eu digo para o meu pessoal no conselho, sempre que eu vou fazer reunião, que não é uma reunião de X9. A gente está ali para brigar pelo nosso direito de cidadão de ir e vir. Porque eu e você, nós temos que ter o direito de ir e vir na rua, porque nós pagamos os impostos, nós somos cidadãos de bem. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro está fazendo com que muitos bandidos venham para a região dos lagos correndo desse cerco que está acontecendo. E, infelizmente, o STF ainda proíbe as blitz, proíbe dentro de entrar nas comunidades, então fica um pouquinho complicado para a polícia atuar. Que nem a gente teve uma infeliz aprovação do antigo governador e de um deputado da nossa região de proibir as blitz. Eu sou contra retirar a moto das pessoas porque elas estão com o IPVA vencido. Eu sou totalmente contra. O cara está ali para trabalhar, o cara está ali, não tem dinheiro nem para gasolina. Então, muitas vezes, é isso que acontece. O cara está fazendo Uber, poxa, eu vejo tantos amigos meus, eu vou pegar Uber, eu encontro amigos meus, pessoas que eram empresárias, e que por causa do Bitcoin na nossa região, e principalmente em Cabo Frio, todo mundo se desconstruiu, né? E parou de ser empresário e foi trabalhar até de Uber. E mulheres foram fazer faxina, foram fazer unha. Então, assim, eu acho que pegar o carro dessas pessoas por causa dos documentos é totalmente inaceitável. Mas patrulhar e pegar várias drogas, várias armas que estão aí, fuzis, que matam a gente... Porque, Fernando, uma coisa que é muito importante a gente falar, e eu acho que você vai concordar, muitas pessoas falam assim, mas eu só dou um tecozinho, eu só pego um cigarrinho de maconha. Aquela maconha está cheia de sangue. Porque até ela chegar ali para ele dar aquela massadinha, aquela prensadinha e ele dar a fumadinha dele, já morreram várias pessoas ali atrás. Inclusive, até chegar na porta da casa dele, quando um familiar ou ele próprio morrer por causa daquilo. Patrícia, eu queria que você falasse um pouco, você tocou num assunto muito importante,
que a gente tem visto em todas as cidades da região dos lagos, que é uma coisa que há anos atrás você via na capital. Quando você ia para o Rio é que você via uma pessoa em situação de rua. Aham. E hoje em dia você passa por todos os municípios da região dos lagos e você vê esse número de pessoas, né, que estão em situação de rua. Na sua opinião, com relação a que é um assunto que envolve tanto a segurança pública como a saúde também, você acha que qual seria uma solução, né? A gente vê São Paulo hoje, né, com as cracolândias, mas na sua opinião, com relação à segurança pública, qual seria um caminho para tentar resolver essa situação? Eu acho que a valorização das igrejas, de todos os ramos de religiões, fortalecer a Igreja Católica, fortalecer quem é da Igreja Universal, que faz um trabalho belíssimo de ajuda, de auxílio, mas a gente precisa dos evangélicos, também dos umbandistas, do pessoal que é espírita, kardecistas, enfim, todas essas religiões que eu acho que tem muito mais aí. Mas assim, por quê? Porque essas instituições, elas já existem ali, uma ligação com ONGs, que já auxiliam. Mas o que as pessoas precisam entender, elas não podem ficar alimentando a pessoa que está ali na rua. Ela precisa direcionar essa pessoa para ter um trabalho, para ter um cuidado médico, e todas as prefeituras, elas têm obrigação de fazer isso pela assistência social, e elas precisam atuar, elas precisam trabalhar. A gente lá em Cabo Frio tem um trabalho de excelência, mas assim, a gente sabe que a cada dia tem mais gente na rua. Por quê? Tem mais desemprego, tem muita depressão, as pessoas estão viciadas no telefone, as pessoas estão vivendo nas mídias sociais, nas redes sociais, elas acabam esquecendo de olhar o filho que está ali, a filha que está ali. E uma coisa, você parou de pagar o seu aluguel? Seja você quem for, você está na rua. E não adianta que o seu parente, o seu amigo, muitas vezes ele não vai te acolher. Então, a pessoa, às vezes, ela é formada, ela tem diploma, ela é um advogado, ela é um médico, ela é uma pessoa super bem-sucedida, e amanhã ela pode estar na rua da amargura. E aí, ela, por depressão, ela não sabe pedir ajuda, ela fica com vergonha de falar com as pessoas, e daqui a pouco ela está na rua. E o principal é o viciado, é o usuário. E eu te digo, de 100% das pessoas que estão na rua, 80% é usuária de droga. Ou a droga crack, ou a droga cocaína, ou a maconha, que a maconha é o de menos, né? De tanta força que tem as outras. Mas a pior droga que é o álcool. Todas elas sempre têm uma garrafinha daquela, né, daquela famosinha cachaça, e elas ficam submissas àquilo. Então, aquilo ali é o que transforma elas. Então, elas ficam na ausência, né? Não temos clínicas de reabilitação. As clínicas que tem é lá para o Rio. Agora que vai abrir uma clínica em Cabo Frio, mas assim, que é paga, nós temos que todo município ter uma clínica de reabilitação. Isso é uma obrigação dos municípios, isso é uma obrigação do Estado. Então, nós temos aí... em Magé, Caxias, nós temos clínicas maravilhosas que recebem as pessoas da nossa região. Então, assim, nós precisamos, eu acho, né, minha visão, minha humilde visão, cada município tinha que ter uma clínica de reabilitação. Tem que ter. Cada município tem que ter um local de abrigo. Eu sei que esses abrigos precisam ser escondidos, e ok, beleza, mas ele também tem que ter segurança na porta para poder garantir que as mulheres sejam acolhidas com segurança e não jogadas, na maioria dos municípios, dentro de uma casa de passagem onde ficam os moradores em situação de rua, que eu acho isso inadmissível. Patrícia, você realizou há pouco tempo um evento com relação ao Dia da Mulher na Praia do Forte. Verdade. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência e a importância, né, para a conscientização da população. Verdade. Eu, quando estava superintendente da mulher, eu fiz um evento na praça. Até nisso, quase que o evento foi quebrado, porque eu enfrentei muita dificuldade no governo que eu estava. E aí depois eu também fiz outros eventos, botando mais de 300 mulheres na prefeitura para poder fazer o Mulheres Mais, né? Porque eu administro o grupo de Mulheres Mais que eu criei, e é muito legal
porque a gente empodera as mulheres empreendedoras e empresárias. Esse evento eu fiz junto com a Gabi Voando, que a gente fez no paramotor, a gente sobrevoou toda a Praia do Forte, falei assim, amiga, eu quero jogar pétalas vermelhas para as mulheres, vamos lá? Eu ia jogar branca, mas a branca não ia aparecer na areia, né? Então tinha que ser vermelha, porque era da paz que a gente pede um olhar diferenciado para nós mulheres. Nós ainda temos as pétalas que eu joguei do alto da nossa cidade, me representa muito o nosso sangue, que escorre todo dia, porque todo dia a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, a gente liga o rádio, uma mulher foi morta. Então, entre 5 mulheres, Fernanda, 3 já sofreram algum tipo de violência ou abuso, até mesmo o assédio. Patrícia, eu queria que você falasse agora um pouco, fizesse essa relação entre a importância do empreendedorismo para as mulheres e para o empoderamento delas, até no combate a essa violência, a importância das mulheres empreenderem, terem autonomia financeira. Então, eu estava em 2024, quando eu estava superintendente, como conselheira estadual do empreendedorismo feminino, representando a região dos Lagos e a Baixada Litorânea. Aí você vê, né? Isso é muito legal para a gente empoderar as mulheres. Agradeço muito ao Cláudio Castro, a Elô, a Carol, todas da Secretaria do Estado da Mulher, Ana Aline, que é uma primeira-dama muito atuante, eu sempre falo isso, mas é porque eu respeito realmente o trabalho que ela realiza, porque ela é presente ali, ela que vai junto, e o governador também. Então, é muito bacana ver essa atuação, que a gente não via antigamente. Nós temos aí 16 anos, né, de Lei Maria da Penha, né? Estamos indo... caminhando vagarosamente. Quando completou 16 anos, a gente ainda estava ali muito tímido, né? Nós ainda estamos muito tímidos, né? A gente vê uma lei que acabou de ser lançada, a gente vê uma DEAN que foi lançada tem 20 anos, se não me engano. Então, assim, nós temos muito para avançar. Nós ainda temos nossos cargos de empreendedorismo em empresas multinacionais retirados porque somos mulheres, porque eles viabilizam, você vai ter menopausa, você vai menstruar, você vai dar histeria de estar menstruada e estar com cólica, estar com mau humor. Então, pensa bem, nós ainda temos nossos cargos, porque nós temos filhos, aí não é melhor não pegar mulher não, é melhor porque não vai engravidar. Então, tem muita coisa que a gente ainda tem que estar barrando isso, sabe? A gente ainda sente o machismo quando a gente não é escolhida ou não é mencionada num evento. A gente percebe isso, que é para não nos valorizar, é para não nos dar mais destaque. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que empoderar a outra. A gente tem que ajudar essas mulheres que faz bolo em casa, faz salgadinho. Quantas mulheres hoje, você liga aí o Instagram, que hoje é a nossa maior ferramenta, o YouTube, ensinando a fazer receitas. Então, a mulher, ela só passa fome hoje se ela quiser. Porque se você tiver uma pessoa que te ajude a te dar ali os ingredientes, que você consiga um fogo para fazer, um gás para você fazer, e você vá para a rua vender toda limpinha, higienizada, toda bacana, você vai fazer o teu dinheiro. Então, não tem para mim essa desculpa, não tenho nada. Limpar. Olha, nós estamos com uma carência de faxineira tão grande que eu vejo um monte de empresárias postando em grupo, estou precisando de faxineira, estou precisando de faxineira. Mas o que elas precisam também? De treinamentos. As prefeituras precisam treinar as mulheres para serem faxineiras, saber realmente limpar uma residência da forma correta. E treinamentos para elas serem e atuarem de uma forma comportamental, ética. Porque muitas mulheres, às vezes, são boas na faxina, mas é ruim na fofoca. É boa na faxina, mas é ruim porque rouba. É ruim porque pega alguma coisa. Então, assim, não faz o trabalho corretamente. Não sabe higienizar a casa corretamente. Então, acho que muito falta exatamente de políticas públicas. A gente está precisando que projetos sejam aprovados, política pública seja aplicada. Tem muita mulher de comunidade, gente, que tem um potencial incrível, que às vezes uma mulher que está aí num super destaque não tem.
E nós, às vezes, o que falta para ela? Ter o dinheiro para fazer a faculdade. Ter o dinheiro, que hoje faculdade nem é impeditivo. Hoje, se você tem um segundo grau bem feito, você já consegue várias vagas de emprego aí e se destaca muito bem na vida. Porque, às vezes, nós, mulheres, não temos tempo para estudar. Então, nós precisamos trabalhar para sobreviver. E isso é um fator primordial. A mulher, hoje, ela trabalha para sobreviver. E ela precisa sobreviver com dignidade e muito respeito. Patrícia, eu queria que você falasse um pouco do seu lado, Patrícia Cardinô, empresária. Queria que você falasse um pouco do seu ramo de atuação e da sua experiência no ramo de imóveis. Então, esse meu lado, como Patrícia Cardinô Imóveis e corretora há 18 anos, né, na atuação, fez com que toda essa minha dedicação em administrar grupos de WhatsApp de segurança pública de Cabo Frio, Tamoios, hoje Arraial do Cabo, Búzios, eu faço isso desde 2015, quando lançou o WhatsApp, eu fui a primeira a lançar esses grupos de segurança. Então, eu tenho grupos lá de 2015, 2017, 2018. Eu acabei deixando um pouco, sabe? Mas eu atuo bastante, porque eu adoro o ramo imobiliário, é o que me dá a sobrevivência, é da onde eu tiro o meu ganha-pão. Hoje é do que eu sobrevivo, né? Porque hoje eu não estou ligada a política nenhuma, a prefeitura nenhuma, e eu acho que isso é uma profissão também que eu super recomendo para as mulheres. Por quê? Você ser corretora ou corretor de imóveis, você não tem salário. Você vai depender do que você faz e do que você produz. Mas isso é um impulsionamento que você tem. Porque você só come se você vender ou se você alugar. Você só tem dinheiro para gasolina se você fechar um negócio. Então, isso acaba sendo um impulsionamento. Eu me lembro muito bem, Fernanda, quando eu fui me tornar corretora, eu larguei um emprego de 10 anos, pedi demissão desse emprego, perdi vários direitos, né? Tive ali vários direitos que foram burlados meus, mas eu não quis abrir mão e queria ser respeitada, porque eu não podia estudar, eu era proibida de estudar nesse emprego, de fazer faculdade, e eu insistia em querer estudar. E aí eu pedi demissão e eu tinha, ali naquela época eram 5 meses, né, de seguro, né, que a gente tinha. Eu esqueci o nome agora. Seguro-desemprego? Seguro-desemprego. E eu falei assim, até o meu último mês de seguro-desemprego eu já vou estar formada no que eu quero é ser corretora. Eu fui, trabalhei no primeiro mês numa imobiliáriazinha qualquer e pedi só para aprender. Quando eu aprendi, eu falei assim, só isso? Quer ser corretora? Eu quero trabalhar na maior e na melhor. E fui trabalhar na maior da cidade. Me tornei em 3 meses, que foi quando eu fiz a minha primeira venda. Ali eu não parei mais. Eu fiz a primeira venda em 3 meses e, seguidamente, 3 vendas seguidas durante as semanas. E me tornei o primeiro lugar de vendas e o primeiro lugar de captações. É fácil? Não. É difícil? Não é impossível. Então, você tem que ter perseverança. Você tem que ter coragem. Por quê? Um dia você não tem dinheiro para gasolina. No outro, você está comprando um carro zero. Então, assim, é uma coisa muito instável, mas que se você tiver um equilíbrio, você vai longe. Patrícia, e para a gente poder ir encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança e de perseverança, né, para essas mulheres que possam ter passado por algum momento de violência, ou estar passando, ou estejam querendo se reinventar profissionalmente, como você fez. Então, Fernanda, eu vou deixar aqui uma mensagem para as mulheres. Não se vitimize, não fique esperando que o outro valorize o seu direito, o seu valor, fique dizendo que você é linda, que você é bonita. Não. Você tem que se sentir linda, você tem que se sentir especial, você tem que se tratar, tem que se cuidar. Se não tem dinheiro para o cabelo, pede para uma amiga fazer. Eu, com certeza, se você parar e pedir para uma amiga te ajudar, ela vai te ajudar. Se você não tem dinheiro para a unha, para ir para aquela entrevista de emprego, para num salão, fala com uma dona de salão que, com certeza, eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. Então, assim, pega um dinheiro emprestado, bota um bom sapato, bota uma boa roupa, se asseia, toma um banho, vai cheirosinho e vai em busca do teu sonho.
O sonho é nosso, não é de mais ninguém. Então, mulheres, acreditem no potencial que vocês têm, vocês são vitoriosas. E ninguém precisou dizer para mim que eu precisava largar uma relação doente e tóxica. Eu realmente decidi na primeira pancada que eu levei. Então, se um homem levantar a mão para você a primeira vez, esse é um sinal que você, de alerta, que você tem que sair dessa relação enquanto há vida, enquanto há esperança. Porque senão acaba ceifando sua vida. É essa a minha mensagem. Patrícia, muito obrigada pela sua participação e queria que você deixasse também a sua rede social para quem quiser conhecer mais sobre você, conhecer também o projeto do podcast Vida e Negócios. Você pode deixar a sua rede social para a gente? Olha, quero te agradecer imensamente, um prazer estar aqui com você, estar aqui com a tua equipe. É muito bom esse espaço, é uma rádio que eu já acompanho, é uma rádio que eu admiro muito, né, pela abrangência dela, podcast maravilhoso, um espaço super aconchegante. Então, eu quero dizer assim, minha rede social é @PatriciaCardinot. O nosso programa é o podcast Vida e Negócios, então é @programa Vida e Negócios, também está no YouTube. E eu também tenho um grupo que é o @Mulheres Mais, que depois eu vou estar fazendo um convite para a Fernanda e nós vamos estar lançando Mulheres Mais aqui em Araruama. Já estou pegando ela de surpresa e ela vai me ajudar com isso. Tá bom, pode Tá deixar, bom? Patrícia. Muito obrigada, parabéns pela sua trajetória e obrigada por ter participado do nosso podcast Pod Costa. E fiquem ligados, toda semana tem episódio novo com patrocínio da Prolagos e da Angelus Home Center. Até o próximo episódio.